Bem, gente, é uma alegria poder estarmos aqui com vocês no nosso primeiro mosaico, onde nós estamos recebendo a equipe que está à frente da primeira jornada ufológica de Quixadá. Meu amigo Cicinho, Ricardo e o Ielda, que vão falar para nós um pouco sobre a programação e da importância da ufologia para o nosso município. A todos vocês, sejam bem-vindos. E vou começar aqui, Cicinho, que você fizesse uma breve apresentação do que é que nós vamos ter nessa jornada ufológica que vai acontecer no próximo final de semana, 31 de julho, 1 e 2 de agosto, aqui na nossa cidade. Isso Seja mesmo. bem-vindo. Obrigado, Zé Filho. Obrigado à TV Prost, a todos que fazem esse programa, né? Que, de certa forma, traz para a população quixadaense e da região do Sertão Central como um todo informações de relevância coletiva, e uma delas é a jornada ufológica. É um momento muito oportuno para a gente poder, a partir de uma programação muito diversa, sabe, Zé Filho? Trazer informações sobre astronomia, sobre a literatura, sobre a história, sobre filosofia, sobre a ufologia, sobre o turismo de Quixadá, e a partir daí a gente vai ter debates, mesa redonda, palestras, vigílias ufológicas, trilhas ecológicas, e vai ter muita coisa bacana para a gente poder desfrutar nesses 3 dias de jornada. Então, nós vamos ter um evento que vai enfocar diversas áreas, dar ênfase a diversas atividades, não é isso? Isso mesmo, a gente vai permear, né, na história, a partir de pesquisadores que pensam e discutem como é que a memória, a tradição e essas histórias e essas aparições vão se perpetuando de geração para geração, como é que esse fenômeno da ufologia, por exemplo, aparece na literatura, né, na crônica da Raquel de Queiroz, na literatura de Cordel, e como é que também eh, a gente pode pensar o universo, os planetas extrasolares, planetas que reúnem condições semelhantes à da Terra em outras galáxias, né? E aí a gente vai discutir física quântica, vai discutir emaranhado quântico, buraco de minhoca, né? Então, uma discussão física também sobre o universo, sobre os astros e sobre a ufologia, né? Sobre esses vários relatos. E aí vamos contar também com ufólogos renomados pelo Brasil todo, né? O Coronel Wellington Paiva, que é um dos realizadores, né, o Francisco de Assis, o famoso Carcará, né, que também vão estar, de certa forma, mediando a vigília ufológica, e vai ter coisa muito boa para a gente poder desfrutar nesses 3 dias. Que bacana. Então, já vi que nós vamos ter uma programação que vai agradar diversos públicos. Ricardo, meu amigo, eu gostaria que você falasse um pouco da importância de um evento como esse para a economia local. Porque, como nós estamos vendo, vamos ter dias movimentados, vamos receber diversos visitantes. De que forma você vê um evento como esse ajudando a economia da nossa cidade, Ricardo? Zé Filho, primeiramente, agradecer a participação aqui na TV Prost, né, principalmente para divulgar um evento dessa magnitude, né, porque por mais que seja o primeiro evento, primeira jornada, ele já conversando com os Já meninos, começa grande, né? começa grande, né? E assim, para mim poder falar um pouco do impacto que um evento desse traz para a economia da cidade, é importante falar assim, você já me conhece de longas datas, né, produtor cultural, Exatamente. enfim, Ricardo é multiuso, viu, gente? Tem diversas funções. eu também sou guia de turismo aqui na cidade, e assim, eu recebo visitantes de todo o Brasil que vêm conhecer Quixadá passeando um pouco por que o Quixadá proporciona, né? Seja um turismo religioso, um turismo histórico-cultural, um turismo de aventura, mas o turismo ufológico ele é muito procurado. 70% das pessoas que eu recebo de visitantes aqui em Quixadá vêm no intuito de tentar entender o que é que Quixadá tem que traz esses mistérios voltados para a ufologia. E aí, quando chega num evento dessa grandiosidade, né, a economia ela tende a crescer e levar Quixadá a uma visão assim maior do que Varginha. Porque hoje Varginha ela é uma cidade voltada para a ufologia. Né? Tem um caso, né, de Varginha, mas nós temos um caso aqui que é um caso único no Brasil, no mundo, da pessoa que se aposentou por abdução. Então, quando a gente recebe, hoje nós temos mais de 150 inscritos no evento, e de gente do Brasil todo que vem justamente para conhecer, né, a terra dos monólitos e tentar entender o que a ufologia permeia aqui na cidade. Então, vai estar altamente aquecido, né, os hotéis, restaurantes, os próprios guias locais, né? Nós temos um grupo de guias que trabalham com essa atividade aqui na cidade, então todos eles estão em torno, né, dessa economia que vai estar girando durante esses 3 dias Podemos dizer que aqui. tem toda uma cadeia produtiva que vai estar envolvida, né? Exatamente. Esse dado foi interessante que você destacou, né, Ricardo? Nós temos uma procura muito grande de pessoas de outros lugares que vêm para cá exatamente interessado
nessa, nessa questão da ufologia e Quixadá tem um potencial enorme que, infelizmente, ainda não é explorado como deveria, não é verdade? Nós somos um polo turístico, Uhum. isso é fato. Por mais que não seja, não é tão explorado, mas nós somos um polo turístico. Nós temos uma beleza única, que são os monólitos. Né? Em todo o estado do Ceará, a grande predominância de monólitos é aqui em nossa cidade. Então a gente já tem esse diferencial. E aí, quando a gente vem com uma temática dessa, né, com casos desses que só temos aqui em Quixadá, aí a procura estende ainda mais. Então a gente precisa, aos poucos, estar explorando esses potenciais e fazendo dar sentido a eles aqui, né? E isso até, de certa forma, mudando a concepção que as pessoas têm sobre o assunto, né? Que muitas vezes tem uma visão limitada. O Cicinho até falou para nós que nós vamos ter aqui, ao longo desses próximos 3 dias, diversas áreas. Nós vamos abordar na astronomia, na própria literatura, na história. Então, a ufologia é um transcende só o que muitas vezes as pessoas ficam no seu imaginário. Isso aí vai ser, o evento com certeza vai contribuir para que a gente possa ampliar ainda mais e mostrar para as pessoas, como um todo, a importância da ufologia e de como que Xadá pode se destacar nesse cenário, não é verdade? E- Inclusive, tem uma mística, né, muito latente, sabe, Zé Filho, que é em relação a esse assunto, que é perceptível quando eu estou em outras cidades, que digo que sou de Quixadá, né, as pessoas, você é da terra da Raquel de Queiroz, né, do Jacinto de Souza, do Cega Aderaldo, do Cedro, da Galinha Choca. Choca, né, aí quando lembra da pauta, mas me diz uma coisa, aí baixa a tonalidade, Eu também já passei esse por negócio, isso. já passou por isso? Já. Rapaz, as pessoas é impressionante como elas ficam assim É envolvidas. verdade, É eu digo. verdade, tu já viu, né? Então eu acho que a gente pode explorar isso porque adentra no campo do imaginário, né? Da criatividade, do místico, né? E isso aí faz com que a gente pense no outro, mas que também pense em nós mesmos, né? Inclusive é importante nós destacarmos, eu vou já falar aqui com o nosso amigo Helder, que nós já tivemos reportagem a nível nacional, a própria TV Record já teve aqui algumas vezes fazendo relatos a Isso. respeito desses eventos e diversos relatos que nós temos aqui sobre aparições de objetos não identificados e muito mais. Falar agora aqui com o nosso amigo Helder, que também fazendo parte da organização dessa primeira jornada ufológica. E Helder, eu queria que você falasse um pouco para nós a respeito. Nós sabemos que Quixadá é uma cidade que tem formações rochosas que são únicas, exuberantes, né? Nós temos a nossa Pedra da Galinha Choca, que é mundialmente famosa, que ficou eternizado pelo filme dos Trapalhões. Nós temos Pedra da Faladeira, Pedra da Foca, mas eu não sabia da existência da Pedra do ET. Você sabe alguma coisa sobre o assunto, Helder? Rapaz, em primeiro lugar, agradecer aqui a oportunidade, né? Um prazer imenso a gente estar aqui. Dentro dessas emoções que a gente vem vivendo esses últimos dias, né? Pode dizer meses, né? A gente tem vivenciado muita coisa. Sendo muito breve também na pergunta que você fez, aqui tudo é muito novo para mim, né? Eu sou de Fortaleza, mas estou morando aqui em Quixadá tá com 5 anos, então eu me apaixonei pela cidade. A pé do ET eu tive a experiência de conhecer através do Ricardo, que é guia turístico aqui da cidade, né? E de fato, né, quem ainda não conhece a Pé do ET, ela realmente ela tem uma Eu não conheço, formação mesmo viu? de um ET, fora o mítico que tem, que se a gente for começar aqui, o tempo é curto para falar do místico que acontece ali, do que a gente vivenciou ali dentro, né? Naquele momento que eu fui, a convite do Ricardo, né? Então, falando um pouco, trazendo sobre essa ideia da beleza que Quixadá tem, dentre todas as pedras já conhecidas, né, e dentre elas a galinha choca, a pedra do ET ela vem sido falada muito ultimamente por conta da jornada ufológica. E tem muita gente ligando agora a economia, como você disse, o Ricardo ele tem um projeto, né, que é a trilha ufológica, né? A Vigília Sim. ufológica, onde atrai pessoas de vários locais para vir para Quixadá. E hoje uma das trilhas mais procuradas é exatamente a trilha da cabeça do ET, Eu né? particularmente não conhecia. Olha a importância do evento. Fui ler um pouco e acabei descobrindo. E realmente a aparência é impressionante. Ricardo, para a gente chegar até a cabeça do ET, a pedra do ET, qual é o caminho mais adequado para a gente chegar até lá? Pronto, ela fica na proximidade do Açude Cedro, né? Fica por trás da Pedra da Galinha Choca. Vai ali como se a gente estivesse indo para a Peixada do Nego, Uhum, sei. né? Aí fica entre a Peixada do Nego e um templozinho religioso que chama Gruta Evangélica. E lá é assim, Zé Filho, é o maior local de avistamento de OVNIs na cidade. Essa daí era uma das perguntas. Você já até se antecipou. Se nós temos aqui locais onde nós temos maiores relatos de avistamento, de pessoas que viram
ou ouviram falar de algum objeto não identificado? Então você já respondeu. Pronto, aqui em Quixadá nós temos 2 locais de maior índice de avistamento de OVNIs. O segundo é na Pedra do Eurípides, ali na Lagoa dos Monólitos, Uhum. e o primeiro é ali em torno do Açude Cedro, né? Uma boa parte da população que mora em torno ali do açude, eles relatam ver luzes durante a noite, e há aquelas pessoas que dizem que vê seres na própria trilha, que é a trilha da Pedra do ET. Então, assim, eu venho desenvolvendo juntamente com outros guias aqui um roteiro, ufológico, que você passeia por principais locais, né, de avistamento, relatos de cura, de abdução. Não que a gente promete que vai levar o visitante e vai ver, né? Mas são locais que a própria população e alguns visitantes, quando vão, acabam se deparando com tais situações, né? E o acesso é complicado, requer mais esforço físico, qualquer pessoa pode fazer ou não? Pronto, nós vamos Com para a relação trilha. à trilha, até Pronto, chegarmos lá. a trilha, dependendo se for um grupo que seja acostumado a fazer esse tipo de atividade, né? Já tem o hábito de fazer trilha, ela se torna uma trilha leve moderado. Agora, se for um grupo que não é acostumado, nunca fiz, é a minha primeira experiência, ou sedentário, aí se torna moderado, é até difícil. Mas é uma trilha tranquila, eu costumo fazer ela muito como o Helder falou, eu faço vigílias ufológicas, né? Eu levo o pessoal para fazer a trilha durante a noite, passar a noite e ter alguma experiência sobre um determinado monólito lá, né? E ver o maravilhoso nascer do sol do sertão, né? Que é entre os monólitos. Mas também eu faço com famílias, com crianças que vêm para ver o pôr do sol e volta a trilha na noite, super tranquilo. Muito bem. Nós não podemos deixar de falar sobre ufologia, sobre objetos não identificados, sem falar do caso do Barroso, né? Que é um dos casos mais famosos que nós temos aqui na nossa cidade. Eu queria, Ricardo, que você resumisse um pouco para nós, que como você falou na introdução, o Barroso foi a primeira pessoa, É o único caso caso, que nós temos de pessoa que se aposentou por abdução, não é isso? invalidez por abdução, né? Resumidamente, né, a história do Barroso. Acontece em 1976. Luiz Fernandes Barroso, ele era um grande comerciante aqui da cidade de Quixadá, e ele tinha uma fazenda que fica a quase 15 quilômetros da cidade, quem vai ali para próximo ao café, né, depois da Gruta de São Francisco, e ele ia 2 vezes na semana, na madrugada, para cuidar dos animais. Né? Numa dessas idas, no percurso que ele faz na estrada de terra, ele se depara com um forte clarão de luz, e esse clarão de luz, segundo o Barroso, ele tende a aumentar, e aí chega um momento que ele explode e o Barroso apaga. Quando ele acorda, ele, sem sentir nada, vai para a fazenda, cuida dos animais, vai para casa. Quando chega em casa, a esposa com os filhos percebe que ele está com o lado esquerdo do corpo dele avermelhado. E aí ele conta o que aconteceu. Com 3 dias depois, ele começa a ter regressão mental. E aí ele vem a falecer em 93, pronunciando 3 palavras: mamãe, dar e medo. E medo quando ele vê flashes de luz. E aí, durante esse período que ele começa a ter regressão, ele vai e passa alguns meses em Fortaleza, em um hospital psiquiátrico. Dão alta a ele, porque dizem que fisicamente Estava bem, né? estava bem. E aí, durante todo esse processo, o médico que acompanhou, que foi o Antônio Magalhães, né? Pai do Ciro, que é um outro empresário grande aqui da cidade, muito conhecido. Inclusive, ele vai estar participando do evento, falando um pouco sobre esse relato. E aí ele, juntamente com o juiz na época, deu um laudo de que ele estava inválido por abdução. E aí esse é o único caso no Brasil bastante conhecido aqui sobre a questão E da nesse pessoa. ano estamos completando 50 anos, né? Completou 50 anos, dia 3 de abril. Antes disso, Cecil, nós também temos o relato da nossa escritora Raquel de Queiroz, muito famosa, onde ela retrata que tinha visto uma luz e que parece que ela tinha um grande interesse por esse assunto. Conta mais para nós sobre esse tema, Cecil. Raquel de Queiroz, ela tinha um fascínio, né, por essa coisa da ufologia, né, por observação dos astros. Então, sempre que ela vinha para a fazenda, Não Me Deixes, aqui no Junco, né, no Daniel de Queiroz, ela tinha esse momento de estar observando os astros, de estar verificando, e em algumas de suas crônicas, ela faz esse relato de ter tido um avistamento de luz e objetos não identificados nos céus, e que ela fala isso com muita propriedade, né? E assim, Raquel de Queiroz era amiga do meu tio, né? O tio Brasilino. E o tio Brasilino, ele era piloto de avião. E ele também era um cara fascinado por essa coisa da ufologia. E que ele dizia também que sempre, ou normalmente, quando estava pilotando, ele conseguia observar astros, né? Os astros vendo o céu, pilotando, e conseguir identificar também objetos não identificados, né? Então,
isso vem para a literatura, isso vem para as crônicas, isso vem para o jornal, né? Inclusive também o seu Jonas Souza é um dos caras que representa o jornalismo aqui em Quixadá e que trouxe essa discussão também para o jornalismo e que ecoou também. O professor Antônio Martins de Almeida Filho, né, presidente do Conselho Municipal de Educação, é um cara também que escreve sobre essa questão da ufologia em Quixadá. E o Rodrigo Marques, que é o professor da UES, que vai estar, inclusive, na programação, falando sobre como é que, depois da década de 60, teve um boom com relação à representação do fenômeno ufológico na literatura de cordel, nos cordéis. Os cordelistas começaram a escrever sobre isso, começaram a manifestar, rimar, criar suas poesias, trabalhando essa questão do avistamento, da possibilidade de contato do ser humano com os alienígenas. Então, a literatura, ela também, como as artes como um todo, né, Zé Filho? Inclusive, a gente vai ter na programação uma feira de artesanato em que todos os artesãos estão confeccionando suas peças na pauta ufológica. Então, eles estão fazendo pinturas, desenho, costura, modelagem, escultura. E aí a gente percebe que a arte é justamente um canal de representação desse fenômeno que se apresenta para a gente com muita habilidade, né? E aí a gente vê isso nos documentários, né? Você citou um documentário, e tem um documentário também da Story Channel, né? Que é um programa da Discovery, se eu não me engano, que também retrata esse fenômeno ufológico aqui em Quixadá, né? Então, os documentários, o audiovisual, né? Inclusive, a gente teve aqui uma produção hollywoodiana, que foi o filme Área Q, né? Que também retrata essa pauta. Então, a gente tem essa manifestação desse fenômeno passeando pela ciência, mas também pela arte, né? Então, muitas vezes se fala, se comenta, se sabe mais lá fora sobre os fenômenos que acontecem aqui do que até mesmo na nossa própria cidade. Então, o evento também vai possibilitar os moradores locais ter um maior conhecimento a respeito do assunto e de quanto, mais uma vez, a gente pode dizer que esse tema é abrangente, não é verdade? É verdade. E aí a programação é livre, Zé Filho. Todas as pessoas podem participar, né? Não tem restrição de idade. Então é interessante com que as pessoas possam se apropriar desse fenômeno, né? E aí é o que eu vivo repetindo, sabe, Zé Filho? Não nos interessa tá reafirmando ou tá provando se é verdade ou se é mentira, porque não é essa a discussão. A discussão é a gente pensar como é que esse fenômeno se apresenta para a cidade, como é que ele vem como um potencial turístico enorme, como é que as pessoas podem se apropriar desse fenômeno para contar histórias, né? Para contar também e partilhar suas experiências de avistamento. Inclusive, eu sabia que tinha muito em Quixadá, mas eu não sabia que tinha tanto quanto depois que eu comecei a organizar esse evento. Porque as pessoas se sentem mais seguras e mais à vontade para poder chegar e dizer: tu tá organizando o evento da ufologia, né? Deixa eu te contar a minha experiência. E elas vêm, contam a experiência delas, assim, e assim. É uma, duas, três, tem famílias inteiras, né, Helder, que Exato. conta a sua história, que conta ali aquele momento de avistamento, de situação que passaram e vivenciaram. Umas contam com mais leveza, outras contam com mais apreensão, e eu acho que é essa diversidade de histórias e de narrativas que nos interessa estar tratando com respeito, né, tá tratando Claro. com o devido zelo e cuidado, porque aí a gente está tratando da memória das pessoas, da compreensão das pessoas, da experiência das pessoas. E isso aí é uma coisa que a gente está tendo cuidado por todo o evento, para que a gente trate isso com todo o devido respeito, né? Acreditando ou não, que é um direito de cada um acreditar ou não, mas também é um dever de cada um de nós respeitar as pessoas que tiveram experiências nesse formato. Com certeza. Nós falamos há pouco aqui de 2 episódios marcantes que ocorreram na década de 60 e 70 e atualmente, mais recente. Você acabou já, de certa forma, de antecipar. Existe algum relato de algum avistamento mais recente aqui na nossa cidade? Helder, você pode falar um pouco sobre a sua experiência? Partilhe conosco, Helder. Vamos lá, né? Assim, eu vou falar 2 casos, né? Um deles, eu estive presente, foi o mais recente, na vigília ufológica com o Ricardo, né? Assim, eu eu tenho a minha ideologia sobre vida em outros planetas, né? Mas isso aqui não vem ao caso. Mas, assim, a gente tem sempre um pouco de tomé, de só acreditar naquilo que a gente viu, tocou, pegou, Uhum. né? Então, mesmo participando de trilhas e tendo relatos também, eu não fugindo do que eu vou falar agora, né?
mas tem um caso também no sertão, né? Antes de falar do meu, você sim falou aí sobre relatos de famílias, né? A gente vê sempre pessoas falar assim, eu tive uma experiência. Não, a gente vê outro, não, eu também vi em tal lugar. Outro, não, eu também vi uma luz. No sertão aqui, que é a Furna da Onça, que é do sertão da minha esposa, a gente tem um caso lá de uma família completa, onde o esposo, né, o marido, a esposa e os filhos, né, foram de fato acompanhados por uma nave e eles falam com muita propriedade. Eles falam a história, eu até convidei o Cicinho para a gente tirar um momento para a gente ir lá ver se a gente consegue, né? Já entramos em contato com essa família, eles que não tem dificuldade nenhuma a gravar, né? Eles falam com riqueza de detalhes, caíram no chão, a moto caiu, eles correram pelo mato, aí o pai voltou porque tinha deixado a mina mais nova e a luz seguir. Então foi um caso de uma família. E o mais recente foi, eu estava com o Ricardo, a gente foi fazer uma vigília noturna, né? E a gente estava ali por volta de 3h30 da manhã, eu já com um pouco de sono também despertei quando a gente começou a ver luzes, né? Que até então algumas passavam, a gente pensava que não, ali é um avião, ali é um satélite, é uma estrela cadente. Aí por volta de 3h30, né, eu estava lá presente, quando eu avistei um ponto passando na vertical, outro passou na horizontal. No que eu olhei esse da vertical, eu disse: olha, ali eu vi um ponto se mexendo, aí o outro, cadê? Na hora que a gente olhava, já apareceu um outro. Então foram casos assim de 6 pontos que passavam um intercalando o outro, e um deles, que foi o último, já quase clarando, ele veio muito forte. No que ele veio, ele tinha uma velocidade, ele parou, e o céu estava aberto, né, Ricardo? Não tinha nuvem, ele parou e de repente ele acelerou e desapareceu na imensidão do espaço, né? E aí a gente ficou ali, eu tenho um binóculo de visão noturna, eu apontei para tentar capturar ali, e na medida com que eu apontei ali, a tela ficou branca, né? Não deu para pegar nada, né? Então foi uma experiência que eu particularmente tive. Eu passei a compartilhar a mesma ideia que o Ricardo teve, porque o Ricardo também teve uma experiência pessoal, e ele dizia assim: "Aldo, eu não conto, porque como eu sou guia da cidade, bastante conhecido, o pessoal pensa que é história de guia, né? Mas ele também teve uma história, eu disse assim: Ricardo, eu também evito contar hoje, porque as pessoas não acreditam, né? Leva muito pra O pessoal chacota, acha né? que é É. brincadeira, entendeu? Infelizmente ainda temos muito essa questão do preconceito É. envolvendo o tema. Apesar de nós sabermos que cada vez está se tornando mais recorrente, nós temos mais relatos, mais imagens, vídeos que estão sendo divulgados de diversos lugares e que tem quebrado muito essa questão do preconceito. Então, nós podemos afirmar que esses episódios estão mais próximos de nós do que o que nós imaginamos, né? Esse episódio que aconteceu comigo tá com um mês, né? Não, Um mês e meio, né? Por aí. Onde foi que você relatou dessa família? Essa da família é na Furna da Onça, né? Furna da Onça, antes de Bicuitinga, né? Eles já até se disponibilizaram, depois eu até falei com o Cici, E esse a último gente aí foi na vigília que vocês estavam foi na onde? vigília que eu fui, na vigília Folox da É, Trilha do ET. é o que eu promovo. É porque assim, quando a gente começou a montar esse roteiro, não só eu, mas com os outros guias, eu comecei a fazer uma pesquisa, né, para ouvir pessoas, né? Primeiramente conversando com o Bob, né? O Bob Muito conhecido aqui na um cidade, né? ufólogo, referência aqui da cidade, né? O Robson. Ele, conversando com ele, disse que de casos que ele acompanhou é mais de 200, né? E aí eu tentei conversar com algumas pessoas com base no que o Bob disse e outras pessoas também que, querendo ou não, se você for conversar com uma boa parte da população de Quixadá, alguém tem alguma coisa para contar sobre, eu vi uma luz, eu vi isso. E aí eu comecei a juntar alguns casos. Inicialmente eu não acreditava, era que nem um Helder, né? Eu não... O intuito de montar esse roteiro era fazer o quê? Aproximar as pessoas da natureza, ter um contato, que é uma trilha, né? A parte ecológica, né? Todo o cuidado, e também ter a experiência da aproximação delas com os monólitos, porque o local onde a gente faz a vigília é rodeado de monólitos, né? Você passa por uma caverna, enfim, é fantástico o local. Então, o intuito era esse, fazer as pessoas se aproximarem mais da natureza, ter essa proximidade, principalmente com os monólitos, e observar o céu, né? Se visse alguma coisa que no meu entendimento não ia ter, Uhum. né? Legal. E aí foi que acabou que numa dessas vigílias a gente teve uma situação lá que acabou me convencendo, né? Que foi o quê? Isso, a primeira vigília, acho que foi em torno da segunda vigília que eu fiz, começo de 2025. A trilha, ela termina em cima de um monólito que fica quase 300 metros de altura. E quando chega lá, eu não sou ufólogo, né? Eu sou eu começo a dizer que eu conto os relatos, sou um contador de relatos.
Então, quando a gente chega no monólito, eu faço uma roda e é onde eu conto o caso Barroso, conto o caso da Raquel de Queiroz, conto uns 2 casos, né, mais surpreendentes aqui da cidade e vou ouvir as pessoas, tentar entender o porquê que elas quiseram experimentar aquele roteiro, se tiveram algum tipo de experiência. E após isso, eu abro para que as pessoas possam observar os céus e a partir dali, quem tiver alguma experiência, legal. E aí, nessa noite, nós tivemos duas situações bem diferentes. Nesse grupo de 15 pessoas, tinha um senhor cético, que ele disse que não, eu tô aqui porque eu não acredito, vim só para comprovar o que eu já sei, que não tem nada e eu não vou ver nada. E aí, quando acaba a roda de conversa, os relatos que eu libero o pessoal, por trás de mim cai uma estrela cadente. Isso todo mundo vê. A estrela cadente cai. No ponto que ela cai, no mesmo ponto que ela cai, vem voltando um ponto branco com vermelho, fazendo um movimento diferente. Isso todos que estavam na vigília viu, né? E aí o senhor cético foi o primeiro a dizer, é um avião. Aí começou uma teima dele com a galera, né? Não, não é um avião, e isso aqui. Pouco tempo passa um avião, que todo mundo percebe como é realmente um avião. Tudo mais. 4 horas da manhã, dessas 15 pessoas estava acordado eu, esse senhor e mais 2 pessoas. Metade do céu, do lado esquerdo, nublado, que você não via nada, e a outra metade limpo, que você via tudo, estrelas, enfim. E aí eu não durmo, porque como tô com essa galera de responsabilidade minha, eu tenho que estar atento direto. E eu tava olhando para esse ponto de luz que eu achava que era, né, uma estrela. De repente esse ponto de luz ele começa a se expandir. Vai se expandindo lentamente e aí dando a impressão de que estava se aproximando. O senhor ficou bem caladinho na dele, a moça lá dona da agência, né, já se espantou. Vocês estão vendo alguma coisa? Vocês estão vendo isso? E aí começou, não estamos. E assim, até então eu travei porque assim, eu não acreditava nesse tipo de coisa, né? Como eu falei, o intuito era levar a galera para ter uma experiência com a natureza. E essa luz começou a aumentar, e ela expandindo, expandindo, e ela chegou num certo ponto que ela ficou assim, né, grande, não tão mais grande e bem próxima. E aí eu me fiz 2 perguntas, eu me desesperei internamente. Eu me fiz 2 perguntas. A primeira, eu vou correr para onde? Porque eu tô a quase 300 metros de altura. Tudo escuro, 4 horas da manhã, né? Então, aí eu me fiz uma outra pergunta. E essa galera que tá na minha responsabilidade? Porque uma coisa é eu subir uma trilha com 15 pessoas e eu voltar só. Ninguém que xadar em qualquer local vai acreditar que foi abduzido, né? Vai achar que eu fiz alguma coisa do tipo e aí o rapaz que estava acordado do meu lado, ele fez o contrário, ele demonstrou o desespero. Ele começou a gritar. Acorda, acorda, e aquilo, alvoroço todo, aí todo mundo acordou. A luz que estava se expandindo parou e começou a se movimentar para o lado nublado do céu. E aí essa foi a experiência que eu tive. E aí das outras vigílias que a gente sempre faz, a gente percebeu que de 2h30 até 4 horas da manhã, sempre aparece pontos de luz sobrevoando um determinado monólito. E aí esse eu tenho um vídeo, que depois eu posso passar para Muito bem, muito pra interessante. você. Com certeza nós vamos querer ver. Sim, agora vamos voltar aqui para a programação da nossa jornada ufológica. Eu queria que vocês me mostrassem como é que vai ser a programação da sexta, do sábado e do domingo. 31 de julho, 1º e 2 de agosto. Vamos, Zé Filho, vamos esmiuçar. Inclusive tá aí na tela, já ajuda aí a gente a memorizar, mas já tá na cabeça. Mas antes da programação, Zé Filho, eu queria só dizer que essa coisa das vigílias ufológicas, eu vejo a riqueza tão latente, né, tão potente desse momento, porque nós passamos a vida toda, desde a nossa origem, observando os céus. E as grandes invenções, né, do ponto de vista dos calendários, da observação do universo, da compreensão do planeta em que a gente se encontra, se deu a partir dessa coisa de parar e olhar para o céu, que é um grande livro, né? E aí hoje, com a modernidade, com a contemporaneidade, a gente perdeu esse hábito de parar ali no alpendre e ficar observando as estrelas, as constelações, né? E percebendo todo esse universo que tem a nos revelar tantas coisas, né? Então a vigília
Não é um parque de diversão que você vai lá e vai encontrar um OVNI, que vai encontrar alguma coisa. Mas tem muita coisa a se perceber e se observar. E Acima também de tudo, você vai contemplar. e contemplar, e dialogar, e compartilhar com as pessoas as suas histórias de vida, né? Que era isso uma prática, né, milenar que vem se perdendo, e eu acho que isso aí, de certa forma, é uma manutenção da nossa cultura de pensar, né, o universo olhando também um pouco para a gente, né? No meio desse universo. E aí, Zé Filho, em relação à programação, a gente pode estar acompanhando aqui na tela, que é uma programação muito vasta. A gente vai estar abrindo no dia 31 com a Feira de Artesanatos, né? Todos, de certa forma, ligados a produtos UFO. E também com o projeto do professor Macários da FECLESC, US, que também é a parceira, que vai estar certificando todos os participantes do evento, né? Com os telescópios da US, vão estar lá disponíveis para as pessoas poderem observar. O Macários vai ver lá quais os astros, né, que vão estar disponíveis, porque dependendo da angulação da Terra, a gente pode verificar a Lua, Saturno, Júpiter. Então é uma questão As que a gente, nebulosas, né? né, as nebulosas, aí é uma questão que a gente vai ver. E às 19 horas, às 18 horas também a gente já vai estar fazendo a exibição do jogo Monolith Wars, que é um jogo de um criador daqui de Quixadá, o Lich, né, um desenvolvedor de games, em que o jogo perpassa o enredo de uma invasão alien, em que o jogador vai ter que salvar a cidade de Quixadá dessa invasão, né? Então é uma coisa muito interessante. A juventude gosta muito dessa pegada da gamificação como uma forma de poder reforçar esse tema. E às 19 horas a gente vai estar trabalhando a palestra com o Isaac Macedo, que é a discussão sobre os planetas extrasolares e a possibilidade de vida fora da Terra, né? Então a gente vai estar pensando isso aí. O Isaac é pós-doutor em física, um cara muito habilidoso, um menino muito sensível, e vai estar trazendo muitas informações sobre a astronomia para que a gente possa estar contemplando nesse dia. E aí a abertura institucional do evento, e em seguida a gente fecha a noite com o show da Jandiara Carneiro, né? Fechando a noite do dia 31. Dia 1º, o dia inteiro de palestra no Hotel Vale das Pedras. Dia 31 vai ser na Estação Tecnológica. No dia 1º já vai ser no auditório do Vale das Pedras. E aí a gente vai ter a primeira mesa redonda com o filho do seu Barroso, com o Ciro Magalhães, né, que é o filho do médico que acompanhou o seu Barroso, e com o seu Jonas Souza, que foi o radialista, repórter, que foi acompanhar também todos os relatos em volta ali do seu Barroso. Ele tem muita informação, o seu Jonas Souza assim, é um poço de informação no que diz respeito ao jornalismo em torno desse tema em Quixadá. E em seguida a gente vai estar trabalhando a segunda mesa redonda com a professora doutora Eudésia Nobre, né, que é a memória e o imaginário nas narrativas do sertão. E aí a Eudésia pesquisa justamente como é que o imaginário, sua contemporânea Eudésia, né, É sim. e uma pessoa muito talentosa também, uma pessoa muito muito sensível, e vai estar trazendo como é que a oralidade, as tradições, né, vão sendo repassadas a partir das narrativas. E o Rodrigo Marques, professor também da FECLES, vai estar trabalhando também essa coisa da literatura de cordel, como é que esse tema perpassa a literatura de cordel nos anos 60, 70. E no período da tarde a gente vai estar recheado com as palestras dos ufólogos Coronel Wellington Paiva, Francisco de Assis, o Carcará, né, trazendo aí as experiências deles, que eles acompanham esse tema por todo o estado do Ceará, o Carcará por todo o Brasil, o Wellington também. O Wellington também é piloto, né, de aeronave, é um cara também que já está nos céus Certamente tem uma aí, vasta experiência e muitos relatos e para muitos relatos. repassarem. E de noite, a concentração lá na Estação Tecnológica para que a gente possa ir para a vigília, que vai ser na Ecopousada São José, né, no Recanto São José, ali no caminho do santuário à direita. O Emanuel vai estar lá recebendo a gente para a gente... Distrito de Dom Maurício. Não, é no santuário. No santuário, é verdade. Isso, como se fosse para a estrada de É Joatama. porque lá também é Ecopousada. Aí Por é isso que eu me também, né? confundi. Entendi. Sim, e é São José também lá, né? São José. E no último dia, no domingo, a trilha da Pedra do ET, né? A galera vai estar podendo ser guiada aí pelo Ricardo e outros guias para que a gente possa estar fazendo essa trilha da cabeça do ET e indo até a Caverna dos Ventos. Então é uma experiência fantástica. Eu acho que Quixadá não pode perder essa oportunidade, porque vem gente de outros estados, com os meninos mesmo relataram. O site, que é por onde a gente está fazendo as Eu inscrições, já ia filho? falar as inscrições para o evento. É no site, você pode ir no link da bio do Instagram,
né? Jornada Ufológica, e aí você vai lá, acessa o link da bio e vai direto para o site. O site hoje já tem mais de 480 mil visualizações. Que bacana. Com pessoas de 11 estados diferentes. E o número de inscritos, a parte dos 150, não foi? 150. até o E aí, assim, levantamento também foi- só lembrando que as inscrições são limitadas, né? Então, daqui a pouquinho aí a gente já vai estar encerrando por conta de comportar, né, a quantidade de pessoas. Ricardo. Então, assim, só lembrando também que as inscrições, elas são limitadas, né? Então, quanto antes puder garantir a sua inscrição, sua vaga, porque logo, logo a gente vai estar encerrando as inscrições por conta, né, da quantidade de pessoas, o número, né, de limites, né, no próprio auditório. Enfim, mas então, nós ainda temos vaga. Corre lá, vai no Instagram, no link e se inscreve lá no site. Agora, engraçado que, né, quando o Ricardo convidou para organizar esse evento, eu achei que realmente não fosse ter uma procura muito expressiva, sabe, Zé Filho? E aí, o que que acontece? Depois que eu disse, vamos, Ricardo, vamos organizar, vamos pé no chão, é um evento que a gente vai fazer, é o primeiro. Mas aí depois de uma semana que a gente disse que ia fazer mesmo o evento, aí acontece aquele fato do Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, liberar lá os arquivos, documentos, aí tem um boom, pum, de procura. E a partir daí, muitas inscrições, muita gente procurando a gente, e várias instituições também, de certa forma, comprando a ideia. Então, para a gente foi uma satisfação enorme pensar esse evento num contexto em que ele realmente se alocou de forma a ganhar essa dimensão que hoje ele está tendo. E é interessante que teve até quando eu levei a proposta pro Cicinho, mas vai ter gente para isso. Será que vai ter público? Mas será que dá menos de 30 pessoas? Cicinho vai dar é mais, mano. Dá é mais. E aí tamo aí, né? Vai ser um sucesso, com certeza. Então, gente, para nós que fazemos aqui a TV em Prost, foi uma grande alegria tê-los conosco, nosso primeiro mosaico. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais e mais uma vez reforçassem o convite para que nós tivéssemos a participação em massa da população para a nossa primeira jornada ufológica de Quixadá. Começando aqui pelo Cicinho. Zé Filho, muito obrigado. Obrigado a todos que fazem a TV Prost, né? Agradecer aqui a parte técnica, o Schuster, o Clístenes, o Dudé, né? As pessoas que estão, de certa forma, por trás das câmeras, organizando todo esse cenário aqui para que a gente possa estar hoje aqui tratando sobre esse assunto. E dizer que é imperdível uma programação como essa. Não é porque a gente que está organizando, não, mas poder reunir todos esses profissionais, esses pesquisadores, esses ufólogos, esses curiosos, essas instituições, esse trabalho de produção, esse trabalho de marketing tão bem feito pela Clique Criativa, que é a partir do Helder. Eu acho que, assim, Quixadá está tendo esse presente para poder aproveitar esses 3 dias de um evento que vai marcar a história de Quixadá do ponto de vista da ufologia, né? E aí, do dia 31, o dia 1º e dia 2 de agosto, a população quixadense pode estar com a gente, contemplando esse evento, né, e participando junto com outras pessoas que vêm de outros estados, pagando, investindo, né, se deslocando, transporte, hospedagem, para poder desfrutar de uma programação tão rica. Então, Quixadá, você fique à vontade para poder chegar junto com a gente, contar suas histórias, relatar suas experiências, e quem não tem experiência nesse sentido, que queira ouvir outras experiências, chega com a gente também, vai ser acolhido. A programação é gratuita, né? Só a trilha que vai ter uma pequena taxa que é para poder disponibilizar para os socorristas e para os guias, mas no mais toda a programação é gratuita e aproveita essa chance para que a gente possa fazer esse evento com a grandeza que ele é. Antes do Ricardo fazer as considerações finais, gostaria de destacar que a nossa presidente, Mônica Souza, que é uma entusiasta, estudiosa do assunto, gostaria de estar presente, mas por motivo de força maior não conseguiu sair dos seus afazeres, mas deixou um abraço, né? E ficou super interessada pelo tema. Desde o primeiro momento que nós falamos, ela abraçou a proposta. Ricardo, suas considerações, amigo. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, a TV Prost aí pela receptividade. E assim, é um evento que, como eu comecei falando, começa grande. É um evento que entra para o calendário, né, de eventos do município, porque qualquer cidade tem um carnaval, tem uma festa junina, mas um evento dessa magnitude voltado para essa temática, para conhecer e entender de forma séria e responsável, né, só o Quixadá que está trazendo isso, né? Então, assim, convido a todos a participar. O intuito maior da construção desse evento é aproximar a população, para que elas possam se apropriar da sua identidade, né, que a ufologia tem um espaço na identidade de Quixadá, pelos casos e pelas histórias que aqui tem. Então, assim, a população está toda convidada a participar, é um evento gratuito para todas as idades, e vai ser um momento bacana de muitas histórias. Com certeza.
aqui agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e reforçar o que os meus parceiros já falaram, né? Você é convidado para participar desse momento, que foi feito com todo carinho, né? Em meio a tantas idas e vindas que a gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente fez pensando não só nesse, mas nos demais que vão vir também. Então a gente viu a gestão abraçando a causa, os parceiros abraçando a causa, não pode deixar de falar aqui dos parceiros que contaram e acreditaram também, não só nesse primeiro, né? Que por ser novidade também para a cidade, como o Ricardo diz, o Cícero diz, e é o que tem soado na produção em si, a gente já começa grande. O site, quando a gente relata que ele é para as inscrições, mas ele é todo interativo. Lá tem abas que você vai conhecer pontos turísticos da cidade. A gente tem a área que fala ali sobre os parceiros que acreditaram nesse projeto. A gente tem uma parte no site ali que você conhece como foi feito, como foi criado essa ideia também dessa projeção ufológica, né, na cidade de Quixadá com tantos relatos, né? Então, é tudo pensado com muito carinho. Então, venha, participe, você não vai se arrepender e é daqui para melhor, né? Eu creio muito que seja daqui para melhor por conta de estar sendo tudo feito com muito carinho, muito pensando não só em fazer um projeto bem feito, mas pensando em perpetuar isso por mais tempo, né? Tem um mapa turístico e Tem um mapa cultural turístico e no cultural no site. site. Tem também todas as informações, filho, da pedra do ET, da trilha do ET lá, Isso. elevação, distância, todas as informações que o turista precisa ter para poder se preparar para ir para a pedra do ET, para as trilhas, né? Tem lá bem no Convite, né? site também tem realmente a história do Barroso e da Raquel, porque existe várias histórias contadas sobre o caso Barroso, né? Mas a história que está lá foi a história que eu, né, conversando com o filho dele, me repassou e nós adicionamos no site. E sem contar também que lá tem uma aba daquelas que você teve alguma experiência. Contar seus Você relatos, pode né? contar seu relato lá no site e deixar lá como arquivo para todo mundo. Muito Todo mundo ver. bacana. É o portal ufológico, na verdade, o site é o Bastante portal. interativo, né? Bastante interativo. O portal ufológico. Então, minha gente, mais uma vez, obrigado. Em nome da nossa presidente Mônica Souza, foi um prazer ter aqui conosco, o nosso primeiro mosaico. Desejo sucesso na organização da primeira jornada ufológica e tenho certeza que o evento só tenderá a crescer nos próximos anos. Muito Um forte obrigado. abraço e até o nosso próximo encontro.